Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu pai, Allan Kardec nos fala a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade, das diferentes categorias de mundos habitados, da destinação da terra e as causas das misérias terrenas, além das instruções dos espíritos, quando os benfeitores espirituais fazem um resumo a respeito dos mundos inferiores e dos mundos superiores, além de 3 comunicações de Santo Agostinho, quando ele aborda os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneradores e a progressão dos mundos. O mestre Lyonês abre este capítulo nos trazendo uma passagem do Novo Testamento do Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, quando Jesus passa uma mensagem para os seus apóstolos antes de anunciar a vinda do Consolador prometido. E o que a mesma nos fala? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido, e vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, aonde eu estiver, também vós aí estejais. A casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que habitam esse imenso espaço, esse imenso universo, que se expande todos os dias, como comprova e afirma a ciência. E essas casas, essas moradas, que são os mundos, servem de habitações para os espíritos que neles encarnam, e encarnam de acordo com o seu grau de aperfeiçoamento moral, o seu grau de aperfeiçoamento espiritual. Agora, independente da quantidade e da diversificação dos mundos, Jesus também poderia estar nos afirmando a respeito das condições de moradas no outro sentido. Por exemplo, as questões das desgraças ou das venturas dos espíritos que se encontram na erraticidade. Também poderia estar nos afirmando a respeito da casa mental, do estado de alma, do estado de espírito, quando ele nos fala a respeito também de morada. E além mais, ele poderia estar nos informando a respeito de mundos espirituais, mundos mais sutis, onde espíritos com corpos menos materializados podem habitar. Kardec nos faz uma abordagem a respeito das categorias dos mundos habitados, quando ele já fizera também no Livro dos Espíritos. E lá ele nos recorda a respeito das 5 categorias, embora não seja absoluta, mas apenas relativa. Quando ele nos relembra mundos primitivos, que servem para habitações das primeiras encarnações dos novos espíritos. Mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe o bem. Mundos regeneradores, onde os espíritos que trabalharam, brigaram, aurem forças pelas lutas que tiveram para ali alcançar. Mundos ditosos, onde o bem sobrepõe o mal. E mundos celestes ou divinos, onde reina o bem apenas. Nas classificações em termos de designação da terra e as causas das misérias terrenas, Allan Kardec nos fala que muitos se admiram e acham que a terra é um mundo de muito sofrimento, muitas desgraças, muitas enfermidades. No entanto, acham que a humanidade é uma humanidade que sofre e não fazem, segundo o codificador, um pensamento em relação a que a humanidade não se encontra apenas no nosso orbe, mas ele nos dá um exemplo de que, se nós fôssemos observar apenas aqueles espíritos que se encontram
nos hospitais, nas penitenciárias, e fizéssemos um julgamento que ali estava toda a humanidade, sim, nós poderíamos pensar. Mas, olhando de um todo, nós vamos observar que todos esses orbes, todos esses mundos que pululam o universo, nós fazemos parte apenas de uma pequena parte de toda essa espiritualidade que existe espalhada pelo esse imenso universo. Nas instruções dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais nos falam a respeito dos mundos superiores, dos mundos inferiores, e que cada um deles estão destinados de acordo com os espíritos que ali se encontram, e que o merecimento deles é de acordo com o grau de aperfeiçoamento daqueles que ali se encontram, desses espíritos. E eles vão, de acordo com a lei de progresso, se modificando. É, na realidade, um prêmio para aqueles que conseguem se extrair, estipar do seu egoísmo, do seu orgulho, das suas vaidades. Quando ele aborda as questões dos mundos de expiações e provas, que há toda uma sobrepujança do mal sobre o bem, e aí nós vamos encontrar grandes paixões que levam as almas que ali se encontram muito mais o processo expiatório, onde há grande sofrimento, onde há grande maldade. Ele também afirma que não há apenas espíritos associados ao mal. Há espíritos também em provas, bons espíritos, e que servem como conselheiros, como aqueles que vão orientando os seus irmãos que ainda se encontram num patamar de elevação espiritual inferior. Para os mundos regeneradores, eles nos afirmam que são mundos onde os espíritos que lutaram nos mundos inferiores, nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, ou de expiações e provas, estão ali aurindo as forças para seguir para mundos mais felizes, pois que lá há calma, há tranquilidade para seguirem nas suas lutas. Quando ele nos fala a respeito do progresso dos mundos, a comunicação de Santo Agostinho ela é clara quando ele diz que todos os seres da criação estão incutidos na lei de Deus, na lei do Criador, que quer que todas as criaturas evoluam, os seres animados e os seres inanimados. E ele termina a comunicação nos informando que é chegado o momento, é chegado o tempo em que esse mundo que nós estamos habitando sofrerá a sua modificação, passará de mundos de expiações e provas para um mundo de regeneração. Felizes serão aqueles que atentarem para essas modificações e se modificarem. Que nós possamos ter todo o nosso entendimento, toda a nossa atenção, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, as nossas modificações internas, para que nós possamos seguir junto com esse progresso, com essa grande misericórdia do nosso Criador. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz, meus irmãos. Bom estudo.